Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Especialista. Agora eu vou perguntar, Pod Especialista, Pod Especialista, Pod Especialista, Pod Especialista. Emanuel aqui do meu lado mais uma vez, seja bem-vindo, Emanuel. Sempre. Isso aí. Hoje, o nosso tema é profissionalizando o seu lar. Nós vamos falar sobre essa parte profissional, né? Que a gente está sempre falando, que a gente trouxe o Santos da última vez aqui no nosso podcast. A parte de limpeza profissional e como a gente pode levar essa limpeza para o nosso lar, nosso dia a dia. Exatamente. E para hoje, com esse tema bem especial, nós temos uma convidada baiana, mas mora no Rio de Janeiro já há 20 anos. Ela tem formação pela UFBA em biblioteconomia, um trava-língua para mim. Tem MBA em administração e marketing pela FUNCEFET. É personal organizer, certificada e especializada em limpeza profissional. Currículo extenso, vou falar um pouquinho mais. Ela é idealizadora do método de limpeza profissional para as escolas e coautora do livro Personal Organizer. Com mais de 15 anos de experiência, eu tenho aqui ao meu lado a nossa amiga Naira Falcão. Tudo bem? Seja bem-vinda, Naira, ao nosso podcast, ao Pod Especialista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, para falar justamente sobre um tema que eu acredito muito, né? E hoje eu tenho como propósito mesmo levar esse quebra de paradigma, né, de que a limpeza todo mundo sabe fazer. Verdade, né? Que a gente é acostumado, a gente nasceu com isso dentro de casa, né? Então a gente tem hoje como profissionalizar e melhorar não só a eficiência, mas também o custo, né? A gente fala um pouco sobre isso também aqui nesse episódio. Sim. E é um episódio bem especial, mulher. Hoje é o nosso episódio número 10. Opa! Né? E a nossa primeira convidada, né? Mulher aqui hoje. Que honra, né? Muito obrigada. Então é um episódio bem especial, né? Que a gente sabe que assim, nós estamos todos convidados. É profissional, tem uma história para contar, para dividir com o nosso público. Vocês estão convidados, como você está convidada hoje. Que bom. Vamos lá, acho que eu falei sobre você, eu tenho aqui... Ah, legal também, esqueci de falar. Missão. Sua missão é proporcionar uma nova experiência de vida para seus clientes e alunos, capacitando-os a manterem ambientes organizados e eficientes de forma prática e descomplicada. Então, assim, é uma missão bem legal e acho que diz um pouco do seu começo nesse ramo, né? Que eu queria que você falasse que, pelo que a gente estava conversando aqui antes, essa parte de personal organizer, né? Você começou nesse ramo mais nesse ponto. Mas, antes de tudo, eu já apresentei você, mas eu queria que você se apresentasse, falasse mais um pouquinho. Você nasceu na Bahia e tem aqui há 20 anos. Me conta um pouco mais de você. Então, acho que você já da falou parte aí profissional, bastante. Parte profissional. Eu vim para o Rio há mais ou menos 20 anos. Eu sou mãe, né? Tenho meu filho de 15 anos. E eu sempre trabalhei na parte de relacionamento com clientes, né? Mesmo como bibliotecária, eu trabalhei na TV Bahia. Eu era uma das bibliotecárias do Centro de Documentação, certo, que atendia a área de jornalismo. Vim para o Rio e trabalhei justamente com pessoas, né? O atendimento ao cliente, o telemarketing, né? Sim, o famoso telemarketing. Vou estar passando a sua ligação, né? O gerúndio. É engraçado que todo mundo, acho que já passou por aqui, né, Manuel? O Manuel também passou pelo telemarketing. Isso aí. E chegou um momento que eu estava a última empresa que eu trabalhei passou por aquele processo em 2015 de terceirização. Sim. Então, a minha área foi terceirizada, alguns gestores foram promovidos para a área comercial, e naquela época, em 2015, eu acreditava que eu não sabia vender ou que eu não gostava de vender. Então, não tive uma boa experiência, né? E vi que ali não era o meu lugar. Mas eu gostava do que eu fazia. Só que aí eu aprendi que existe a diferença entre amar o que faz e gostar do que faz. E eu descobri justamente quando... Eu costumo dizer assim, quando a vida me virou de cabeça para baixo, é que eu descobri o meu melhor lugar.
porque foi através da organização que eu entendi que eu poderia usar os meus talentos, né? Eu me capacitei, eu fiz o curso, né? Porém, eu entendi que mais do que o conhecimento é o que você pode agregar na vida do outro, né? O que é empreender? Empreender, para mim, é quando eu transformo a vida de alguém. É mais do que... O dinheiro é consequência. O sucesso, para mim, é eu usar o meu talento para impactar na vida do outro. E a organização me permite fazer isso. Porque quando eu entro na casa das clientes, eu estou entrando na intimidade delas. Porque eu tenho acesso literalmente à intimidade. Elas abrem as portas para mim. E eu acesso ali a intimidade. Então, isso já gera uma confiança. E quando eu percebo que, através do meu trabalho, eu devolvo a identidade de ambientes, isso já torna é o meu diferencial. O poder da organização é esse. Sim. Você transforma um ambiente e devolve a identidade dele, né? O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, às vezes você tem um espaço que está sendo mal utilizado e no seu olhar clínico, no seu olhar técnico, você percebe que você poderia potencializar aquele armário. Então, eu já transformei um armário que estava sendo utilizado para vários sapatos, várias bolsas, várias coisas. E quando eu olhei para aquele espaço, eu falei para minha cliente assim: por que a gente não transforma esse armário aqui no seu roupeiro? Porque havia roupas de cama e de banho espalhadas por os demais cômodos. Então, eu consegui transformar aquele ambiente em algo realmente funcional. Com organização. Com organização. A partir daí, o meu primeiro cliente, isso é organização. Como é que eu entrei nessa parte de organizar a rotina dos funcionários? Como é que eu entendi que esse também era um talento que eu tinha? Porque, pelo que eu estou entendendo, você começou nessa parte de personal organizer, que é aquele funcionário, aquela pessoa que trabalha, que a gente vê muito... Eu vi muito em filme, né? Americanos, isso, que a gente vê alguns... As pessoas que vão até o local para organizar os closets, os armários, seria isso? Né? O personal organizer, muitas vezes as pessoas pensam que é dobrar roupas. Certo. Nós não dobramos roupas. Nós levamos soluções permanentes. Mas o foco é realmente dentro do closet, do armário. É a casa. A A casa gente como organiza a pré-mudança, a pós-mudança. Nós fazemos o gerenciamento de todo esse processo. Tudo que vai eliminar o estresse do cliente. O cliente Entendi. vai mudar, a gente organiza desde a hora que ele sai da antiga casa até a entrada dele na nova casa. Então, é o que a gente chama de pré e pós-mudança. Certo. Né? Isso um dos serviços. Serviços. Eu posso só organizar o quarto baby para uma mãe gestante. Legal. E existem colegas que elas são ainda mais especialistas porque elas organizam desde o momento que a mulher descobre que está grávida. Então, ela faz toda a organização das consultas, do enxoval, onde vai comprar, o que precisa, a quantidade. Olha só. Né? Eu já dei consultoria para noivos no sentido de organizar o enxoval. O que eu preciso? Aí, por exemplo, quantos jogos de cama eu preciso ter na minha casa? Quantos? Quantos você acha que precisa ter? Não sei, uns 6? Uns 8? Precisamos apenas de 4 por cama. Então, se você tem 4 jogos de cama completo, você tem um em uso, o que está lavando e tem 2 de reserva. Eu não preciso ter mais do que 4. Eu posso ter mais do que 4? Posso, eu posso ter 20. Mas o que hoje atende à necessidade básica da rotina doméstica? 4 jogos. Acho que isso não tem necessidade. Não tem necessidade. Toalhas de banho, eu preciso de 4 jogos por pessoa. Então, você é casado, você vai ter 4 toalhas para você, 4 toalhas para sua esposa e as de rosto, o kit, né? Então, todo esse conhecimento que muitas vezes parece óbvio, as pessoas não sabem. E a gente vai se especializando, né? Eu faço enxoval, que vou dizer para você. E tudo é personalizado. Você tem uma vida, uma rotina, você tem a sua. Eu não posso padronizar e falar que
o Guilherme precisa de 6 copos de água. Mas se você for uma pessoa que tem o hábito de receber muitas pessoas, né? Se você mora em casa, o Manuel mora em apartamento, tudo é personalizado. A gente de fato faz um mapeamento da vida do cliente para levar eles às soluções para acabar com as suas dores. E é interessante que hoje, né, a gente mora aqui no Rio de Janeiro, na capital, então você tem uma crescente de apartamentos. Sim. Né? Assim, eu sou criada nessa daqui em Jacarepaguá, então minha região, né, vocês também são, não sei se você é da Bahia, né? Mas aqui tudo mato na minha infância, né? E você vê vários apartamentos crescendo e cada vez mais apartamentos menores. Né? Que há necessidade de você ter tanto o móvel planejado, Sim, quanto a você organização. despertou a organização. Exatamente. Né? Porque não cabe, né? Exatamente. E por que eu gosto de... Nós, profissionais, falamos muito assim, personal organizer não vende dobra de roupa. Nós vendemos soluções, otimização de espaço. Porque uma área de serviço hoje, a maioria dos apartamentos, a área de serviço é o menor que tem. E como é que eu vou organizar a minha área de serviço para colocar produtos de limpeza, produtos de lavar roupa, utensílios? Você vê que a própria indústria já está investindo em baldes que fecham, né? Isso. Justamente, voltado para esse mercado. Então, a organização é mais do que importante, porque eu vou otimizar o espaço. E a gente tem uma facilidade, né, com a prática de olhar ali para aquele espaço e falar assim, não, vai funcionar dessa forma. Por exemplo, eu já organizei a cozinha que, ao entrar para conhecer na visita técnica, o filtro estava posicionado na esquerda e os copos estavam na última porta do armário à direita. E aí eu, conversando com a cliente, perguntei assim, o que você acha da gente trazer esses copos para mais próximo do filtro? Ela, Naira, como eu nunca pensei isso na minha vida. Realmente, olha o movimento que eu faço para beber água. Eu vou até a porta, eu pego o copo para vir beber água. Então, são questões lógicas, a organização é lógica, diferente do arrumar. A gente arruma, o que é arrumar? É quando eu elimino do meu campo de visão a bagunça. Então, eu posso pegar agora, se aqui tivesse vários objetos e vamos receber uma visita. O que é que eu faço? Eu pego todos esses objetos, jogo dentro do armário. Tá arrumado. Tá arrumado, porque a cliente... A visita não vai abrir seu armário, a não ser que seja uma pessoa muito íntima. Mas aí a gente nem liga quando é pessoa íntima, né? Tá ali a bagunça. Mas tirei do meu campo de visão a bagunça. A organização é diferente. A organização, eu vou criar um processo lógico onde eu vou dar lugar para cada coisa. Então, eu tenho um lugar na cozinha, por exemplo, é super importante. No dia a dia, como facilita a rotina. Quando você tem uma gaveta onde você joga todos os utensílios ali, tanto os de preparo do alimento quanto os de servir. Quando você está na pressa no dia a dia, você abre aquela gaveta para procurar uma concha. E lá em casa é assim. Isso ali em casa é assim. O que é mais comum? E quando trava também, ali dá uma... Quando trava. E aí, quando eu entendo que eu passo isso para cliente, para funcionário, que olha, existe categorias. Por isso que a biblioteconomia me ajuda muito, porque... né? A classificação, as classes especiais, né? Matemática, medicina. É verdade, acabou que não. É um mercado que você olhando, na minha cabeça, você estava muito longe, mas deu uma base para você. De algum modo você tem ali de algum modo não, você tem ali toda uma organização. As classes principais, né? Por isso que eu falo que tudo é muito perfeito. Deus faz tudo perfeito, né? A gente é a soma daquilo que nós fomos um dia. Exatamente. Então, para mim, eu tenho essa facilidade por conta da biblioteconomia. Mas aí eu explico assim, olha, existe categoria. A organização, ela cria categorias. Eu tenho uma categoria de utensílios. Vocês, quando chegar em casa, eu aposto que vão... Não, você tá falando aqui, eu tô parado, que eu tô pensando em um monte de coisa. Exatamente. Estou pensando... Ela tá falando, eu tô na minha cozinha aqui. Caramba, aquela gaveta lá... Exatamente. Porque assim, tanto quanto em casa, né, que você tá citando agora, como quanto nas empresas, eu vejo muito disso daí. Exatamente. Em estoques. Não, se você falar de estoque, então, de almoxarifado... Estoques, materiais diversos, mobiliário, uma série de coisas que a gente visita os nossos clientes no dia a dia, você vê coisas que
E o mais legal é o pensamento também do excesso, né? Você não tem necessidade de ter aquele excesso de coisas, muitas vezes, ocupando aquele espaço. Que é outro ponto. Ó. Nós não organizamos, a organização ela não funciona com excessos. Mas a gente tem que respeitar a decisão do cliente, às vezes, de não fazer um desapego, mas deixamos sempre consciente de que... Você trabalha com necessário. Com necessário. Mas também, se o cliente tiver um acervo grande e ele tiver espaço para trabalhar aquilo, aí eu vou trabalhar tranquilamente. A gente tem que sempre partir do princípio do não julgamento. Sim. Porque talvez a minha necessidade seja ter apenas 6 copos. Mas se você quer ter 6 copos, 12 taças de água, 12 taças para vinho branco, 12 taças para... Eu vou respeitar isso e vou fazer com que você tenha a melhor experiência para que, de fato, você utilize aquilo que você tem. Mas, Nara, uma pergunta agora que me deu uma dúvida. Qual é a diferença de uma personal organizer e uma questão que faz... Eu não sei se chama design de interiores, a pessoa que projeta o interior ali e tudo mais. Porque você está falando sobre isso, né? A gente comentou, antes aqui de a gente começar o nosso podcast, que teve um cliente sua, né? Que você comentou sobre a marcenaria dela. Isso. Né? E assim, o que difere esses dois profissionais que na minha cabeça está um pouquinho junto ali nessa parte? Eles vão dizer que não, que realmente tem essa questão da... A primeira diferença, vamos lá, sobre a formação acadêmica, né? O personal organizer não é um curso ainda universitário, então é um curso técnico. Certo. Mas operacionalmente, o arquiteto ou designer, eles criam, né, um projeto na construção, do aproveitamento dos ambientes, né? Esse é o principal, com todo respeito, mas assim, o que eu vejo, né? O que é o meu papel como personal organizer? É já trabalhar na funcionalidade. Mas eu digo o seguinte, quando eu falo do design de interiores, é aquela pessoa que ajuda a escolher os móveis. A decoração. Isso, a pessoa que faz decoração, Isso. assim. A personal ela vai trabalhar com aquilo que o cliente, por exemplo, consome. Exatamente. Por Você exemplo, falou tem sobre... colegas minhas que elas são designers de interiores e personal organizer. Bacana. Mas qual a diferença dos dois aí? O design, ele olha muito a estética, a decoração, como tornar aquele ambiente acolhedor. Certo. Né? Quando você faz as duas coisas, o cliente tirou na mega sena, entendeu? Porque eu estou levando a estética, eu estou pensando no aproveitamento ali do espaço, em termos de móveis e decoração, né? Objeto de decoração. E eu estou também pensando na funcionalidade daquele ambiente ali. Porque, por exemplo, eu já tive um cliente que fez uma reforma linda na cozinha dele. Abriu o ambiente aberto, aquela ilha, aquela pedra de mármore gigante. Mas, ao organizar, ele me contou uma dor. Ele falou assim, nossa, como é que ela não pensou no meu cantinho do café? No caso, o arquiteto. Então, assim, foi uma dor, porque ela não teve... não sei como o trabalho dela, mas o meu trabalho é personalizado. Eu vou conversar com você para entender as suas necessidades. Então, como essa cliente do closet que eu te falei, ela tem um closet, mas o closet não estava muito funcional. E quando eu fui organizar, eu percebi que o que mais acontece? Vão entre prateleiras muito altos. E aí a gente tem que entrar com organizadores. Eu tenho que entrar com prateleiras móveis para aproveitar aquele vão de 30 centímetros, que na maioria das vezes são 30 ou 45 centímetros. Aí você tem lá uma pilha de 6 pratos, que ocupa ali 15 centímetros no máximo, dependendo do tipo de prato. Eu estou perdendo aí 15 centímetros. A indústria da organização hoje está investindo muito em ferramentas para facilitar o nosso trabalho. Então, eu vou e coloco ali, eu insiro naquele espaço uma prateleira móvel para que eu consiga aproveitar mais um pouco aquele nível. Sim. Então, na parte de baixo eu coloco pratos rasos, na parte de cima eu vou colocar os pratos de sobremesa. Então, eu consigo aumentar o valor daquele espaço. E quando eu fui organizar o closet dela, eu percebi que ela tinha saltos
sapatos com saltos maiores e botas de cano alto. E a sapateira dela não tinha espaço para atender essa necessidade dela. Então, eu fui procurar outra solução, que é armazenar em caixas específicas para botas de cano longo. Mas o que ela queria? Ela queria o acervo dela. Um closet bonito, né? Uma vitrine. Uma vitrine, Né? Porque ela podia ter isso. Uhum. Passados 2 anos, ela me ligou novamente e falou assim, Naira, eu vou mudar. E minha casa está em obra, eu agora estou com arquiteta, eu quero fazer tudo do meu jeito. E eu lembrei uma frase que você me falou quando eu estava organizando o meu closet, de que eu poderia otimizar os espaços dentro do meu acervo. E aí marcamos e estamos fazendo esse trabalho nós chamamos de marcenaria personalizada, onde, junto com a arquiteta, a gente faz o projeto para que, de fato, aquele closet atenda o acervo dela. Você já está fazendo um closet já personalizado com a personalidade dela de roupas, né? Exatamente. Assim, né? Aquilo que eu falei. É o aquilo acervo que a dela. pessoa- É o acervo da pessoa, dela. aquilo que ela tem, que ela consome, e você vai fazer de acordo com Isso. aquilo que ela tem. Isso E é não bem só exclusivo, closet, tá? Como louceiro também. Eu fiz a dimensão da altura das prateleiras com base nas peças que ela tem, dentro do enxoval dela. Que interessante. Então, esse é o trabalho da Personal Organizer. Esse é o trabalho que você iniciou e você permanece fazendo, né? Hoje eu faço principalmente para esses meus clientes mais fixos, né? Sim. Mas eu faço. E aí, durante Vamos lá. esse processo de organização, meu primeiro cliente, 2018, eu observo muito assim, eu trabalhei 15 anos gerindo pessoas. E todo o processo seletivo eu participava, porque eu queria selecionar também os meus funcionários. E eu aproveitava muito a experiência das psicólogas, né, que fazem esse processo de recrutamento. E eu desenvolvi essa habilidade, que às vezes eu falo assim, Naira, menos. Mas eu consigo traçar perfis, eu tenho um olhar de observação um pouquinho mais apurado. É treinado, né? É treinado. E eu estava organizando o closet desse casal. Eles foram meus primeiros clientes. E eu vou dizer para você, organização é prova de amor também, tá? Porque ele me contratou pelo fato da esposa dele ter passado por um processo, né? Que ela descobriu um tumor no cérebro. Eu falo porque a história dela é um testemunho. Bacana. Que eles falam muito sobre isso. É um testemunho mesmo. É pública, né? Vamos dizer assim. Pública. E ela descobriu um tumor, ela operou, mas teve complicações, né? Teve um quadro que complicou e ela ficou imobilizada. Mas ela que cuidava de toda a casa dela, ela gerenciava tudo. E ele viu que o closet não estava atendendo mais Do jeito que ela gostava. como ela gostava. E como ela já estava nesse processo de fisioterapia e já começando a voltar a escolher as suas coisas, as suas peças, Sim. ele me contratou porque ele falou, eu quero que fique de acordo com o que ela precisa. Eu acho assim... Até porque ele devia estar sentindo a sensação de impotência dela, de repente, porque ela gostaria de estar fazendo e arrumando do jeito dela, Exatamente. né? E Acho aí que é legal. foi assim, foi o meu primeiro projeto Bacana. e já foi com isso, sabe? Por isso que é muito certo, assim, Com essa missão, né? é mais do que colocar coisas no lugar. É sabe? transformar mesmo. É transformar e deixar a minha marca. Porque nós temos a nossa marca. Exatamente. Nossa digital é única. Então, quando eu toco, quando eu passo pela vida das pessoas, eu quero que as pessoas não esqueçam mais de mim. E o meu trabalho me permite isso. A partir daí, ele um dia perguntou assim, você também organiza a rotina de funcionário e tal? E eu já vinha observando, porque eu observo muito, né, ao redor. E eu falei assim para mim, olha, eu nunca fiz isso profissionalmente, não. Mas na minha casa eu sempre trabalhei com rotina. E é verdade. A minha funcionária, na época, quando eu contratei ela, fiz a entrevista. No primeiro dia de trabalho dela, eu já entreguei a minha rotina. Olha, eu gosto que trabalhe assim. Segunda-feira, limpeza da cozinha. Na terça, do banheiro. E eu comecei a entender que ali é uma organização.
E ele falou assim pra mim, você topa fazer isso aqui na minha casa? Eu disse, vamos. E foi assim, meu case de sucesso, porque ele, por ser uma pessoa pública, ele falou isso na rede social dele, na época no Facebook, Certo. e ele falou assim, eu estou me sentindo um rei na minha casa. Por quê? Ele mora na cobertura. Na época eu morava na cobertura. E quando eles descem para tomar o café, a paisagem dele é abençoada. Ele tem aquela lagoa toda na frente dele e ainda uma parte da praia. Mas ele falou assim, ele falando, e aí a gente vai trabalhando a importância da escuta ativa. Né? No momento de visita, a gente tem que falar menos e ouvir mais. E ele foi falando as dores, eu ali entendi como dores. Poxa, eu desço com ela, porque ele levava ela no colo. Mas quando eu chego aqui, eu vejo a persiana. Aí eu fui lá na rotina. Primeira tarefa do dia, abrir persianas. É rotina. É os famosos POPs ali, né? O procedimento São os operacional. procedimentos. Abrir persiana. E aí ele foi falando, poxa, eu sento para tomar café, mas sempre eu estou pedindo alguma coisa. Ah, traz o requeijão, traz isso. Fiz uma relação do que eles gostavam no café da manhã. E sabe que isso interessante. e sabe que isso é Eu tô interessante viajando mais? aqui. Sabe que isso é interessante? Porque assim, isso pro profissional também é muito bom. Sim. Porque é um alinhamento de expectativa, porque é muito a expectativa um do outro. Cada um tem um olhar, cada um tem uma visão. Então, assim, você joga uma expectativa para aquele profissional que é óbvio trazer a margarina ou é óbvio trazer o requeijão. Para aquela pessoa, no dia a dia dela, ou come com manteiga ou come com requeijão. Exato. Então, assim, quando você faz isso num procedimento operacional padrão, um POP que você desenhou, você está alinhando uma expectativa Isso. e aquela pessoa sabe exatamente o que ela tem que fazer, Exatamente. o que ela tem que entregar, e ela vai atender as metas e se torna mais prático e fácil o dia a E dia. mais né? profissional. E aí que Exatamente. entra esse tema nosso. Isso aí é profissionalizar o seu lar. Interessante, né? Porque o óbvio precisa ser dito. Isso aí eu Exato. falo sempre, precisa. Olha, em um dos meus clientes, a funcionária falou assim para mim, Naira, eu trabalhei numa casa onde todos os dias chegavam água de coco e a gente coloca no freezer. No dia seguinte, a gente tira, né, para o consumo diário. Eu tirava e colocava na parte de baixo da geladeira. E a minha patroa, como ela falando, a minha patroa entrava na cozinha, abria a geladeira, pegava o pack com as garrafinhas e colocava em cima da pia. E eu não falava nada. Eu levei 9 anos, ela falando para mim, eu levei 9 anos para descobrir que ela não gostava da água de coco gelada. Ela deixava ficar a temperatura ambiente ali. E para que congelava? E não, porque essa marca, inclusive, você tem que sim. congelar Entendi. ela, né? Porque é água de coco mesmo, você tem que congelar e quando você vai consumir, você desce para ficar na parte refrigerada. Entendi, avó. E como era aquele pé que já era o consumo do dia, ela colocava porque ela prefere temperatura ambiente. Mas onde a gente, o que tem de valor nisso para mim nessa frase dela é que durante 9 anos isso não foi alinhado com ela. Quando eu poderia reduzir esse processo aí, ela já poderia, se eu fosse fazer a rotina dela, nesse caso eu escreveria Fica à vontade. retirar água de coco, colocar na pia. Ah, Naira, você precisa falar isso? Precisa. Precisa, óbvio. Precisa. E como Aí- precisa, né, Manuel? Pô. No seu dia a dia, você sabe que da parte Precisa. da parte de segurança de Pô, trabalho, assim, então... Na minha. É o que você falou, você tá falando, né? Eu tô aqui imaginando que realmente, aí tu tá indo, ela tá falando onde você tá indo. Não, Pra tua casa. eu tô na minha casa, eu tô indo no meu estoque, eu tô indo aqui. Viaja. Então, eu tô trazendo indo pra na minha realidade. casa, eu tô indo na minha casa e tô indo nas empresas que eu atendo. Isso aí. Porque assim, isso inclusive vai otimizar o tempo da pessoa. Tempo é dinheiro. Sim. A rampagem de aprendizagem dela é muito mais curta. Muito, exatamente. Então, o conjunto de fatores que isso traz, e foi o que você falou, o óbvio precisa ser dito. Não vou longe. Semana que passou, eu tive que fazer um treinamento numa empresa, aí a coisa óbvia, da inspeção do equipamento.
utilizado no dia a dia. Quando foi a última vez que foi feita a inspeção nesse equipamento? A resposta foi: nunca foi feito. O que aconteceu certa vez? Acidente. Acidente. Por causa de uma folga de uma pecinha que uma chavinha de fenda, uma chavezinha apertaria aquele disco, por exemplo. Ou, o óbvio, quando eu vou fazer um determinado processo de trabalho, eu não posso colocar a mão numa determinada posição ou me colocar numa determinada posição. Você tem até um vídeo O óbvio, né? O óbvio. E aí, Não, porque falando, tem um vídeo que é meio óbvio que você tem. Acho que até semana que vem a gente vai fazer sobre isso. Que tem uma pessoa fazendo um corte de um ferro e atrás dela tem um monte de papel, se não me engano, né? Material combustível. Material né? combustível. E ela começa a É o fazer o chamado corte. trabalho a quente. Ela começa a fazer o corte e aquela faísca do corte vai batendo no material combustível e daqui a pouco Lambe tudo. lambe tudo. É uma perda de material absurda. Absurdo, é assim que a gente fala. É o óbvio que não é. é o óbvio. Eu já vi eu comentei contigo o acidente, né? Não vou dizer onde foi, enfim. O cara soldador, ele colocou um tambor de diesel, uma tábua em cima, subiu e foi soldar. O cara foi usar solda em cima do diesel. No meu treinamento de trabalho em altura, na apresentação, eu mostro para os alunos o cara deitado, cochilando do lado de fora, em cima do ar-condicionado no apartamento, no 10º andar. Nossa. Eu digo, pessoal, vocês acreditam que eu tenho uma imagem de uma situação assim? Pessoal, não Ele acredito. dormindo Tá sendo aqui, ó. ar-condicionado? Um 10º andar? Eu vou te mostrar depois, pô. Você não tinha O cara falado. deitado, ele foi fazendo a manutenção no ar-condicionado. Do lado externo, do lado de fora do prédio. Ele pega, deita em cima de outros 2 equipamentos de ar-condicionado. O cara no apartamento ao lado fotografou. É o óbvio. O óbvio. Porque tem coisas que você diz assim. Esse aí é um cara que é muito corajoso, porque assim, tem que ter um sono. Eu te mostro várias outras situações parecidas. É. O cara colocar uma escada numa periferia de um prédio no 18º andar, sem se ancorar e sem isso ancorar aí a a gente escada viu que muito. pode ficar lá embaixo. É. São coisas óbvias que às vezes a pessoa diz: ah, não, a pessoa não vai fazer isso. Vai. Ou então vai falar assim, ela já tem 10 anos de experiência, ela sabe o que faz. Exatamente. A gente E escuta muito aí, isso. vamos lá. Isso, falando de empresa. O que acontece muito quando um funcionário é contratado na empresa? Ele passa por treinamento, ainda que seja aquele treinamento que a gente fala no telemarketing, on the job. É ali, A gente fala que é um trabalhando e carrapatezinho ali, aprendendo. né? Isso aí. Mas está tendo treinamento. Tem treinamento, você conhece a missão, visão, valores da empresa. Por que quando eu contrato uma empregada doméstica, eu não ofereço isso para ela? Se ela é uma profissional. Sim. Sim. E aí, esse que começa a ser quebra de paradigma. Minha missão hoje, nas residências com as minhas clientes, é justamente porque precisamos quebrar esse paradigma de que a empregada doméstica não precisa de capacitação. Claro que precisa. Diarista não precisa de capacitação. E nós vemos aí no mercado hoje, graças a Deus, muitas diaristas buscando capacitação para valorizar o ticket dela, para valorizar o trabalho dela. Eu peguei, desculpa te cortar rapidinho. Recentemente num cliente, nesse caso ocorreu uma fiscalização. E a fiscal, eu não vou dizer o ramo de atividade, a fiscal ela identificou os colaboradores trabalhando com determinados produtos de limpeza que tem determinado risco. E ela falou assim: eu quero treinamento em relação à utilização adequada, guarda, manuseio desse equipamento e os EPIs pertinentes a esse equipamento, não, desculpa, a esse produto. Esses, no caso, né, que são 4. E eu quero toda a parte de treinamento, Sim. eu quero toda a parte dos equipamentos, o treinamento da NR6, como é que é armazenado, procedimento para manipulação, para manuseio, coisa que eu ainda não tinha visto uma fiscalização cobrar nesse sentido. Mas é justamente o que você falou. Isso cabe, por exemplo, para a empregada doméstica. Sim, eu vou inserir no assunto uma coisa que eu costumo falar muito em condomínios e para síndicos. Se ela vai limpar uma janela e existe o risco de queda, NR35. Qual é a empregada doméstica que tem NR35, gente? E aí o que acontece? O meu trabalho é justamente conscientizar a dona da casa sobre isso. Porque quando eu estou fazendo ali o levantamento para criar o procedimento, né? Tem a segurança rotina dela, né? Eu procuro saber sobre tudo. E ali eu já estou fazendo um mapeamento dos ambientes, que eu vou em cada cômodo para saber qual é o tipo de piso,
se as bancadas, se os móveis são MDF, se tem laca, tudo isso eu especifico para a escolha do produto. E para a escolha dos equipamentos que serão utilizados naquela limpeza. E quando eu vejo que existem vidros altos, janelas sem proteção, eu conscientizo muito a minha cliente assim, olha, eu vou treiná-la na limpeza do vidro pela parte interna. A parte externa é até onde alcança o braço dela aqui. É o que a gente fala, né? Na parte de segurança do trabalho, o Manuel vai descrever melhor sobre isso. Primeiro, o EPI é o último... A última barreira. Barreira, né? Primeira barreira, Manuel, vamos lá, descreve para ti mais uma vez. Vamos lá. A gente busca sempre eliminar o risco. Quando não for possível eliminar o risco, a gente vai trabalhar com algo relacionado à proteção coletiva. Posteriormente a isso, a parte administrativa, organizacional, procedimento. A gente falou aqui com o Léo, né? Na parte do trabalho à altura, por exemplo, a gente chegou a citar algo desse tipo. Sim. Coisas do tipo, precisa limpar a janela pelo lado de fora. Ao invés de ficar se pendurando, usar um limpador com elemento extensor que ela consiga fazer pelo lado de dentro. Qual é a dificuldade nisso? Exatamente. Mas é o que você falou do óbvio. Quando tudo isso ainda não for suficiente, que eu vou lá para o EPI, equipamento de proteção individual. Então a gente fala sobre isso, né? O EPI é a última barreira ali. É o primeiro passo você tentar evitar, né? Não é para evitar que você falou agora, a palavra eliminar o risco. Eliminar o risco, Então, eliminação. assim, como é que você elimina o risco, né? Dentro da parte hoje de equipamentos profissionais, você tem produtos com extensor, você tem outro tipo de equipamentos que você vai eliminar o risco. Ah, mas aí ela vai ali rapidinho, sempre fez assim, ela sempre botou um para fora. Até que um dia ela cai. E aí, o que é que acontece? Quando eu comecei em 2018, eu implantava os processos com base no que eu conhecia e que via no mercado. Lembra que eu falei para ele? Eu nunca fiz isso. Mas eu comecei a perceber que era uma necessidade das donas de casa também capacitar seus funcionários. Por quê? O que acontece? Você entra numa cozinha e vê aquela coifa maravilhosa de inox com uma mancha no meio daquela coifa ali. O que foi que aquilo, o que provocou aquilo ali? O uso de equipamento inadequado. Eu usei uma esponja com lado verde abrasivo. arranhou tudo. Fiz movimento errado, circular, quando eu tenho que seguir as veias do inox. E eu não ofereci. Mas a funcionária tem culpa? Não tem. Ela não foi treinada, orientada? O processo, o procedimento. né? E a dona de casa também não tem culpa. Mas, assim, houve um prejuízo ali. E o que é limpeza? Às vezes as pessoas falam assim, não, limpar para mim, eu só limpo se eu jogar muita água. Claro, isso é um pensamento, é uma cultura que todos nós aqui talvez um dia já tivemos. Porque como é que a gente aprende a limpar? Observando a nossa mãe, observando uma avó, uma tia. Só que eu costumo dizer para elas o seguinte, que na época da nossa avó, das nossas tias, da nossa mãe, nem máquina de lavar existia. E aí veio a evolução, veio o tanquinho, depois veio a máquina de lavar, que era só primeiro aqui, abria por cima, a outra depois. Olha como vai avançando, né? Show de lado seca até, né? Como o mercado de serviços domésticos, de limpeza, está avançando. Então, antigamente, a gente só conhecia o quê? A vassoura, o rodo e o pano de chão, e o balde. E como é que a gente aprendeu a limpar? Eu vou no tanque, eu encho o tanque, o balde, até quanto eu consigo carregar. Eu compro o produto com base no cheirinho. Exatamente. Quem nunca? Eu fui essa dona de casa que chegava no supermercado e ficava vendo... Abrindo Adoro lavanda. Mas eu não tinha o conhecimento. E a maioria das empregadas domésticas aprenderam dessa forma. E vai multiplicar isso na casa que ela trabalha. A dona da casa vai no supermercado e compra produtos que estão ali acessíveis, chega em casa e entrega para a funcionária. Ela não sabe que tem que ler rótulo, ela não sabe pH de produto, né? Onde eu posso usar o alcalino, onde eu posso usar o neutro, onde eu posso usar um pH ácido. Como eu posso utilizar? Porque quando a gente fala de luva, é o terror delas. Ah, não, mas aí eu explico sobre por que da luva, né?
Então, tudo isso aí é educação. Eu estou educando ela, eu estou falando de ciclo de Sinner, que você tem que esperar o produto agir, a ação química do produto, para depois entrar a ação mecânica. Quando elas entendem isso... Olha, eu tive uma funcionária que eu estava falando para o Guilherme antes, que tem histórias que, assim, eu me emociono com eles, eu choro com eles, porque um dos episódios assim, mais marcantes para mim foi quando eu entreguei o certificado, porque eu entrego um certificado para eles. Ela é semi-analfabeta, tanto que a rotina dela eu fiz com alguns desenhos, para justamente ela entender o processo. Quando eu entreguei o certificado para ela, ela chorou. Ela chorou e falou assim, nossa, eu vou colocar isso aqui num quadro. Eu vou mostrar para o meu filho, vou dar testemunho na minha igreja de que eu consegui. Se capacitar. Gente, Pô, bacana. É legal demais, né? aí você pergunta, por que educar os funcionários? Porque eles precisam disso. Quando a gente é criança, se alguém um dia te perguntou assim, o que você quer ser quando crescer? Eu nunca disse que eu quero ser empregada doméstica. Você já falou que queria ser auxiliar de serviços gerais? Por quê? Porque é uma profissão ainda que é invisível. E muitas vezes eles não se valorizam por achar que o que ele faz É um subemprego, vamos dizer é um assim. Né? subemprego, é o que não deu certo. A gente fala muito da área de vendas também sobre isso. Também. É o que não deu certo. Mas quando eu chego para essas pessoas e falo para elas que eu estou ali para performar o serviço delas, eu estou ali para resgatar a autoestima delas, elas brilham, sabe? Os olhos dela brilham, porque ela falou assim, nossa, alguém se importou em vir aqui me ensinar algo. E eles entregam. Tem exceções, como em toda profissão. Eu tenho aquele que realmente se compromete e tenho aquele que não vai se comprometer porque Que é inerente ao indivíduo, né? Porque a profissão em si, todas são extremamente importantes, todas. E quando você capacita, aí vem essa questão da segurança. A gente trabalhava antes com o quê? Rodo, cabo de madeira, né? A vassoura de piaçava, porque nem todo mundo investia na vassoura de cerdas macias. E aí você começa a levar essa limpeza profissional. Porque eu entendo que primeiro eu tenho que dizer que limpeza não é jogar água e nem fazer muita espuma. Limpeza é quando eu elimino as sujidades do ambiente. Essa da espuma eu gostei. Porque a gente fala assim, é que a gente tá falando aqui, né? Que a gente falou só para Faz dar aquele monte de espuma, tá limpo. Tá limpo. Né? A gente fala assim, por exemplo, né? Pra gente pegar aqui nosso ponto aqui, a gente falou assim, da importância da educação e limpeza, né? Os benefícios que a gente vai falar um pouco mais, mas acho que é uma pergunta que tá aqui que a gente não desenhou, né? O que é uma limpeza profissional? Isso. Acho que essa é a deixa para você explicar para gente. O que é uma limpeza profissional hoje? A limpeza profissional é quando eu falo sobre equipamentos de uso profissional, quando eu falo sobre produtos institucionais ou o saber usar os produtos e buscando um resultado eficaz. Que o resultado eficaz não quer dizer que é o cheiro do cloro. O resultado eficaz é quando eu entendo que a limpeza é transformar um ambiente saudável. Hoje, inclusive, é o Dia Mundial da Saúde, né? Oi, viu? Já casou tudo certinho. Hoje é o Dia Mundial da Saúde. E aí eu penso assim, será que eu pegar um desinfetante, eu borrifo no meu vaso sanitário e já passo o pano? Eu estou higienizando aquele vaso sanitário? Sim ou não? Eu borrifei, Não agiu, logo passou os... já passo o pano. Não deixou agir, né? O cheiro tá ali. O cheiro do cloro ou da lavanda está ali. Mas será que realmente está limpo? Não está. Por que eu falo isso? Porque o rótulo me diz que eu tenho que deixar o produto agir por 5 minutos. Eu não sou química. O químico que estudou 5, 6 anos... Fez os testes. Os nossos produtos, né, da Renco são aprovados pela Anvisa com laudos que comprovam a eficácia do que está sendo dito ali. Eu não vou discutir com o químico e o profissional que fez isso. Eu vou seguir a orientação dele, a recomendação. Então, eu brinco muito com elas assim, olha,
me explica aí como você limpa o vaso. E aí elas às vezes querem impressionar, né? Então elas borrifam. Ah, eu borrifo aqui, passo o paninho. Eu, eita, as bactérias estão tudo rindo da tua cara. Não, e acho que até deixa legal, você falou agora, com essa questão de assim, eu não sou química, né? E você vê muito isso hoje, a gente falou isso com o Santos também, na internet, Sim. pessoas ensinando a fazer aquelas famosas misturinhas mágicas e tudo mais. Da sua visão, né? Qual é a preocupação dessas misturinhas ali, tanto para a saúde e tanto para a eficiência? Primeira coisa, assim, eu falo assim, quem nunca fez isso, né? Eu já fiz isso enquanto não tinha conhecimento. Por isso que eu gosto sempre de falar de que um dia eu também estive do outro lado. E hoje eu entendo por que é importante você se profissionalizar. Primeiro ponto, a misturinha, dependendo do que você está misturando, você pode estar criando uma bomba Caseira, né? Sim. caseira. Literalmente. Né? Esses dados não são falados na mídia, mas existem casos de pessoas que vão parar num hospital com queima de órgãos internos, como já teve um caso de uma pessoa que eu conheço, que ela inalou, ela misturou água sanitária com o sabão em pó, E É o mais comum. que é o mais comum, ela inalou, ela foi parar no hospital. dá uma reação, gera um vapor. A gente trouxe aqui na última vez com dados com o Santos, na verdade, Com o falando Santos, sobre é. isso, né? A incompatibilidade química o que entre que esses produtos. Porque, além de trazer risco à saúde, e Se não me aí, engano, esse é o gás clorido que gera, se não me engano, na minha coisa. A gente pode depois revisar e ver, mas se não me engano é isso. sim, libera um gás tóxico, né? Além de trazer prejuízo à saúde, e aí eu volto a falar, o que é limpeza? Limpeza tem que estar associado à saúde, não só da pessoa que executa, mas do ambiente. Então, quando eu trago risco para a minha saúde, por que eu vou fazer essa mistura? Se já existe no mercado produtos que já são fabricados, comprovados com laudos, Correto. que vai fazer aquela ação por mim. Aí vamos falar de produtividade. Você vê na internet assim, olha, faz essa misturinha aqui para clarear o seu sapato. Pasta de dente, bicarbonato de sódio, vinagre, sabão em pó. Olha quanto processo eu estou fazendo para a química aqui criar um novo produto. Aí vai falar assim, não, mas funcionou. Mas não funcionou porque... Funcionou às vezes porque só de usar um daqueles dali já Só o bicarbonato funcionaria. já funcionaria. Já foi suficiente. Isso foi suficiente. Aí você vai para outra questão. Eu estou falando de produtividade porque se a diluição é uma barreira, como algumas pessoas vendem, que a diluição é uma barreira para implantar produtos institucionais, né, Certo. concentrados. Eu fico me perguntando assim, quanto tempo você leva para criar um novo produto que você nem sabe se o resultado vai ser eficiente? E o custo disso? E o custo? Porque você pensa assim, soma aí o custo da pasta de dente, do sabão em pó, do vinagre, do bicarbonato. Gente, você está transformando um produto de quase R$10 ou mais, sem garantia nenhuma de que vai dar certo. E ainda pode danificar o que você está usando ali. E pode Perfeito. danificar a superfície. E aí que entra a limpeza, é quando você elimina as sujidades sem afetar as características da superfície. Se eu arranho, eu não estou limpando. Eu só tirei a sujidade. Mas eu trouxe um prejuízo para a superfície. E é que a gente fala assim, a limpeza ela é uma reação química, né? Então, por exemplo, você pega o bicarbonato, que ele é mais base, você pega um vinagre, que ele é mais ácido, dependendo do que você for fazer, vai ter uma reação química que pode eliminar né, o produto, a sujidade ali. Mas é o que você também está mencionando. Além de limpar, né, você pode estar danificando também aquele produto, trazendo um risco à sua saúde. Exatamente. Gerando ali um produto tóxico, Tóxico. gerando ali algo que vai gerar uma queimadura. Quem Exatamente. nunca ficou tonto no banheiro com cloro, né? Daquela tonteirazinha. Sem contar que tem outro ponto aí, é o prejuízo. Por quê? Quando eu misturo produtos que, quando eles entram em ação juntos, um anula a característica do outro, Sim, eu estou desperdiçando. jogando água ali. Quer ver outro ponto que, sem falar de ver a mistura, mas é muito comum assim, pegar um limpador
E ela está usando como se fosse desinfetante. O rótulo diz lá, ó, limpador. O que é um limpador? É explicar a diferença para elas. Elas ficam assim... É muito interessante isso, porque elas ficam assim... Nossa, Naira, eu achava que isso era um desinfetante. Tem cheiro de desinfetante, né? Tem cheiro a desinfetante, quando na verdade não é um limpador. E aí no treinamento e nas aulas eu explico assim a diferença entre um limpador e um desinfetante, né? O desinfetante ele tem ação bactericida. O rótulo deles fala isso. E muitas vezes, na maioria deles, ele precisa ser, ele deve ser usado pronto uso, a não ser os desinfetantes concentrados. Que mesmo com a diluição, eles continuam com o poder, com a ação bactericida. E aí vem o famoso, na pandemia, que eu comprava muito produto que foi mais O em alta quaternário de amônia, né? e diluía para lavar o piso. Eu achando, né? Elas achavam, muitas pessoas achavam que estava desinfetando a sua casa. Mas não. Você estava comprando um produto que na época da pandemia chegou a R$24 o litro e transformando ele em um limpador que é um produto de R$7. É porque o desinfetante, quando você vê no compra no mercado, ele já tá lá, ele é pronto uso, então você Pronto aplicar uso. direto. É pronto uso. Só que muitas pessoas compram o limpador, porque na gôndola do supermercado ficam todos assim, né? Mas a importância de você não ir pelo cheiro, você ler. É O igual- limpador, ele é para uso diário, ele é para uma manutenção, ele é para retirar aquele pozinho que está no piso. Ele não é para desinfetar. Se eu coloco desinfetante no piso, eu vou ter aquela sensação de que eu estou pisando, grudando. Colando. É. Então, e até o limpador de uso do supermercado, se você ler o rótulo, que não facilita nada, muitas vezes, o rótulo, Letrinha miúda, né? a letrinha miúda e às vezes está colado para dentro da garrafa Sim. e que o líquido cobre todo o rótulo. Então, eu vou lá no Google e E baixa lá o... para estudar aquele rótulo ali. E ele diz o que ali? Para cada 3 litros, 90 ml. Mas quem disse? Quantas funcionárias têm essa informação? Poucas. Conta no dedo. Recentemente, minha cliente, ela com um litro desse, eu fui dando treinamento, ela falou assim para mim, não, eu não vou passar nada nesse piso não, porque a dona Mariana não quer, porque o pé dela fica grudado. Eu disse, mas então, me mostra qual é o produto que você está usando. Esse. E como é que você está fazendo esse processo? Eu pego ele, vai no mop spray, o dispenser do mop spray, ela enchia até a metade e completava com água. Aí eu falei assim, vamos ler o rótulo. O rótulo diz o quê? 90 ml para 3 litros. Esse dispenser aqui tem 480 ml. Vamos simplificar. Olha o que você tem que colocar. É metade da tampinha, porque cada tampinha tem 30. Então, você vai colocar apenas 15 ml. Ela, eu não acredito. Só isso? Sério, mas fica clarinho, porque é outra cultura de que só limpo se o produto for cor forte. Concentrado. Então, entende por que cada vez mais eu tenho que profissionalizar essas pessoas? E é interessante você falou também agora, né? Porque quando a gente pega assim, tem porcelanato em casa, você passa aquele pano de chão, fica aquela coisa russa, né? As pessoas falam que é ruim. Não é. Aquele é o desinfetante que gera uma camada em cima, não é isso? Ou é o desinfetante, e aí, gente, eu adoro essas coisas. Mas é isso mesmo. Eu amo, porque você vai entender o processo. Muitas vezes não é nem um produto. Aí a gente fala de equipamento profissional. É o pano de chão sujo, Sim. que ela só retroalimentou a sujeira. Né? Você vai, passa o pano, você joga no balde. Ali você já está mexendo Misturando com a tudo mão, não tem luva, né? Você já está ali mexendo em um mini esgoto que se produz ali. Eu mergulho o pano, eu torço, volto de novo. Eu estou trazendo a sujeira. E aí, quando a água evapora, o que fica na superfície? O resíduo da sujeira. Então, nem sempre é o produto. É também o resíduo da sujeira. E aí entra O procedimento o que é é realizado. limpeza profissional.
é Que é um mop dividido, né? Água, né? é o conjunto de equipamentos, uso correto dos produtos e a técnica. Eu tenho que falar para ela o movimento de usar um rodo. E aí, vamos lá. Eu compro um rodo Twister. Certo. Entrego para a funcionária, não falo como utilizar. E aí eu estou falando de quê? De ergonomia, né? Por que eu vou trocar o cabo de madeira pelo cabo de alumínio? Questão de saúde, porque o de madeira, quando tem isso, ele vai ter contato com umidade. Vou proliferar ali o quê? Fungos, mofo. Eu estou pegando aquilo ali. Coço o nariz. Cadê a Contamina, saúde? né? Cadê a saúde? Quando eu troco pelo de alumínio, eu estou explicando isso para ela. O porquê do cabo de alumínio, o porquê do cabo de 1,40 m, porque eu estou preservando a minha lombar. Por que colocar um carro funcional, onde eu tenho o espremedor, né, quando tem um mop ali que vai facilitar a coleta daquele resíduo da sujidade, sem precisar eu tocar naquela água suja. Então, quanto mais você vai ensinando, você está mostrando ali que a limpeza evoluiu, assim como a medicina evoluiu, assim como a tecnologia evolui. Hoje, até o ano passado, o Brasil era o 4º maior produtor de equipamentos de limpeza profissional. Estamos em 4º lugar. Então, isso mostra o quê? Que a indústria está percebendo a importância de trazer essa cultura de profissionalização. E tirar dentro das empresas, né? Porque essa cultura já existe dentro do ambiente profissional, dentro das empresas, né? Ela é até exigida, né? E você até buscou isso, eu acho que é um ponto legal para a gente estar começando a falar agora, é porque dentro das normas existe a NR32, que ela fala justamente sobre isso, né, Manuel? É uma norma que ela estabelece diretrizes básicas, né? Você fala melhor que eu aqui, eu tenho anotado uma colinha, porque o profissional aqui é o Manuel. Isso. Que ela fala sobre um ambiente seguro e saudável, né? Prevenindo acidentes e doenças ocupacionais. Isso inclui também a utilização correta de EPIs e tudo mais. Então, assim, higiene. E dentro da NR32 a gente tem também a questão da contaminação cruzada. Isso, exatamente. E aí eu queria que o Manuel pudesse dar uma explanada sobre essa parte da NR32 e você completasse com essa parte de contaminação cruzada e como é que você tem trazido essa cultura para dentro do ambiente doméstico. Acho que isso é legal, né? Assim como a gente costuma falar, você abordou aqui a parte do procedimento, né? Não é diferente nesse sentido. Assim, eu ia até te perguntar do que você comentou anteriormente. A gente tem isso nas empresas. Olha, eu te confesso que... Não está encontrando tanto, né? Quando foi falado isso, falei que não encontramos isso, né? Não é verdade? Não encontramos. Pouquíssimas vezes, se é que eu vi alguma vez... Não encontramos. Com um conhecimento, eu não vou nem dizer no teu nível, mas de uma maneira básica em relação à utilização adequada de produtos de limpeza em geral, higienização de superfícies, etc. Esse tipo de coisa. E também na parte relacionada à parte da segurança que a gente estava comentando. Sim. Mas especificamente sobre esse tema, é bastante novo. Eu, particularmente... E é até legal que você tem também clientes, né? Não só... você tem escolas... E profissionais que fazem aquilo há muito tempo. Exatamente. Então, aí que foi. E aí, por isso que eu falo com brilho nos olhos, né? Porque isso é tão importante quando a gente leva esse entendimento de que, gente, não é excesso de água, não é produção de espuma. É muito mais do que isso, né? Nós estamos falando de saúde. E aí, com base na NR32, nós temos o que lá? O protocolo de contaminação cruzada. Sim. Como é que eu implantei isso nas residências? Eu fiquei curioso agora. Eu faço o mapeamento dos ambientes, né? Então, a NR32, ela define cores, né? Por áreas de risco. As cores não são padronizadas. Você pode alinhar qualquer cor com o seu cliente. Isso que eu ia te perguntar, né? A NR32, ela não determina que o vermelho é para tal lugar, o amarelo é para outro. Isso é livre. É livre, né? Mas existe uma... Não preferência, mas assim, uma
não consigo encontrar a palavra. Um padrão? Um padrão do mercado que o mercado estipula, ou cada cliente trabalha? Não existe. Qual foi o seu padrão? O padrão, justamente por questão didática. Isso que eu ia perguntar. Isso. Tu criou o seu. Eu criei o meu por questão didática. Sabe o semáforo? Sim. Então, verde, siga, amarelo, atenção, vermelho, pare. E aí, com base nisso, eu fui criando. Olha, banheiro. Banheiro é um local onde é a maior concentração de bactérias em qualquer lugar, inclusive em nossas casas. Certo. Então, ali eu adoto ou o vermelho ou o laranja, a cor laranja. Isso por quê? Porque eu tenho que associar esse processo às cores que eu tenho dos equipamentos. Sim, que está muito próximo. São 4 cores normalmente. São 4 cores. E aí eu coloco o vermelho ou laranja. Porque a gente tem o verde, o vermelho, o amarelo e o azul. Isso. Normalmente. Azul eu coloco para áreas com menor contaminação, que são as salas, quartos. Vamos utilizar tudo azul. O verde eu coloco na cozinha, porque lembra muito verduras, as folhas verdes. Então, elas vão associar. Eu procuro uma forma de fazer com que elas absorvam com mais facilidade. Conta uma historinha para poder associar. É claro que, junto a todos os procedimentos, existem checklists que eu coloco. Eu crio uma tabela, que isso vai tudo ser colocado na área de serviço, próximo o local que elas pegam os produtos, o material de limpeza. Área externa também se botar outra cor, normalmente? Área externa. Aí, digamos que eu encerrei as cores, as 4 cores. E a casa tem outras áreas. Então, a gente vai entrar ali com o roxo, com o rosa, desde que eu encontre no mercado aquelas cores. Pano de microfibra naquela cor, né? Mas, por exemplo, as 4 cores são os padrões. E hoje a gente tem no mercado essas 4 cores. Então, por exemplo, o banheiro eu coloquei lá amarelo. Então, o suporte LT vai ser amarelo. A escova de rejunte vai ser amarelo. Pano de limpeza vai ser amarelo. Tudo vai ser amarelo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E a restrição do profissional para que está utilizando um produto no banheiro, ele tem que pegar, guardar aquele produto e depois pegar outro para limpar a sala, guardar aquele produto, pegar outro para limpar a cozinha. Aí, vamos lá. Existe essa barreira desse profissional? Não existe Desculpa, essa é a primeira pergunta. E a segunda? E a barreira de quem é que está contratando também, né? Porque existe um custo para você contratar também. 4 vassouras, 4 LT, né? Como é que funciona essa parte? Então, como é que eu geralmente introduzo esse processo para cliente? Naira, de repente eu não quero investir em 4 cores. Tudo bem, mas vamos priorizar as áreas de risco. Eu vou implantar eu sugiro A de maior, né? que você implante no banheiro e na cozinha. E quando a gente explica o porquê e mostra e comprova os resultados, eu particularmente sou uma privilegiada, porque até hoje eu não tive nenhuma cliente que falou para mim, não acredito nisso. Entendi. Né? Então, é a questão de você confiar e comprovar sobre aquilo que você está falando. E aí, claro, eu não vou, por exemplo, escova de rejunte. Eu observo se o banheiro realmente... Tem alguns banheiros hoje que quase você não vê o rejunte. Sim, bem juntinho o piso. Que né? com o LT e a fibra certa, eu consigo fazer ali o processo. Pode acontecer de algum momento eu ter que fazer uma limpeza profunda daquele rejunte. Eu posso usar um outro tipo de escova. Ou, Naira, não tem jeito, eu vou usar essa escova de rejunte aqui que eu uso na sala. Ok. Aí vem aquela outra questão. A importância de vocês dizer para eles que tudo que eu uso para limpar, eu preciso também limpar. Né? O aspirador. Esse aspirador não está funcionando mais. Eu detesto esse aspirador. Peguei o aspirador, o filtro estava sobrecarregado. Né? Não é o aspirador. Precisa ser limpo e higienizado, né? A escova, tudo que eu utilizo para fazer a limpeza, no final, eu tenho que higienizar aquilo dali. A luva.
Às vezes a gente acredita que eu usando luva, eu já estou protegendo. Aí eu pego aquela luva que eu usei para limpar o banheiro, retiro, jogo lá no tanque, no dia seguinte eu pego ela e vou limpar a cozinha. Eu falo muito isso quando a gente vai no restaurante, porque a luva tá protegendo a sua mão ou o produto? Porque o cara pega o produto num lugar, manipula, abre o lixo, joga no lixo, falei, cara, a luva tá protegendo a sua mão só, né? Quando, na verdade, sempre depois que eu usar a luva, eu tenho que lavar ela e deixar ela pendurada para secar. Aí, vamos lá, você falou assim, mas como é que convence? A gente tem que entender, que é uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, não podemos elevar o nosso nível de expectativas. Elas têm um conhecimento. E por que profissionalizar? Quando eu alinho com a funcionária sobre a rotina dela, os procedimentos, eu já estou transferindo responsabilidade. Ela não vai mais poder falar assim, eu não sabia que eu não podia usar o lado verde. Porque agora ela já tem um conhecimento de que lado verde é um lado abrasivo, que eu tenho que usar a fibra branca para superfícies, né? Que são mais delicadas, que eu só uso a verde para tal. Então, quando eu implanto um processo em uma residência ou em algum estabelecimento, você garante que os funcionários vão fazer 100%? Eu não garanto. Eu entrego 50%. 50% é o que eu entrego, que é o meu conhecimento, o meu tempo, eu formo aquela pessoa, a informação. Agora, aquela pessoa ela tem que ter a responsabilidade. Eu entrego o manual, eu entrego todo o material de apoio. Aí, os outros 50% cabe à gestão e cabe à execução, porque também a gente tem que lembrar disso. Quando não tem gestão, eu digo o seguinte, se você não gerir a sua casa, alguém vai gerir ela por você e você depois não pode reclamar. Isso é na vida, né? Sabe? Porque se você tem uma casa e você não gosta, eu detesto falar sobre isso. Eu não tenho paciência para ensinar, eu não gosto. Eu deixo que ela faz tudo. Vai chegar um momento que a casa perde a sua identidade, passa a ser a identidade de quem está ali fazendo as tarefas por você. Então, não se assuste quando você ouvir que tudo que eu estou falando aqui baseado em fatos reais. Eu descobri que a minha funcionária trocava a roupa de cama, mas não lavava. Ela dobrava e colocava de volta no baú. Quando é que eu descobri isso? Quando ela ficou doente e eu fui fazer o serviço dela. E ao abrir o baú da cama e pegar um lençol, o lençol estava sujo. Ou eu chego em casa e vejo que na máquina ela deixou roupa batendo. E olha, Naira, que eu já falei para ela várias vezes que eu não quero chegar em casa e encontrar a máquina trabalhando. Porque depois quem vai estender? Né? Isso tem que estar na rotina. Não deixar roupa batendo na máquina. Ou iniciar até tal hora. Exatamente. Né? Para que Mas ela aí, faça... mais do que isso, estava lá, na máquina. O que tinha na máquina? Um monte de roupa suja. Toalha de banho. Misturado, assim. Tapete do banheiro. Sério. Pano. Chão. Toalha de banho. O tapete do banheiro. E o pano de prato, porque só era um que estava sujo. E o que tem botar para bater já ali tudo junto? Aí tu pega o tapete do banheiro com o pano de prato. Né? E com a toalha de banho. A contaminação cruzada. A contaminação super cruzada. E quando eu digo assim, o procedimento dela é de lavadoria, separar roupas por tipo. Eu não posso misturar toalhas de banho com toalhas de mesa, com toalhas de prato. Ela vai misturar? Ela vai misturar. Mas onde está a importância da educação é que se ela fizer aquilo, ela está fazendo consciente. Exatamente. De que não podia. E aí a gente entra com o quê? Com a avaliação. Eu tenho clientes hoje que eu faço a gestão doméstica. Eu vou uma vez por mês. Passo um dia ali com aquela equipe. Fazer inspeção. Verifico o que está precisando,
Talvez o vidro... Então, eu faço toda aquela gestão. E o mais importante que eu ouvi de uma cliente minha assim... Poxa, Naira, eu sempre quis fazer isso, mas eu não tinha tempo. Que é o famoso endomarketing. Na Páscoa, no Natal, vamos fazer uma cesta de Natal? Ah, Naira, eu não tenho tempo. Não tem problema, não. Eu vou e compro. Vou montar o kit para você aprovar. Eu montei o kit com um panetone de 500 gramas, com um panetone de 1 quilo, com o suco de uva ou com vinho, o peru, o chester. Qual você está dentro do seu orçamento? Kit 1, 2 ou 3? Kit 2. Eu fui lá no supermercado, comprei todos os produtos, montei uma linda cesta e tal dia marcamos e falei assim para ela, vamos entregar nesse dia. Quando eu fui entregar, ela falou assim, você entrega ou eu entrego? Eu disse, não, você vai entregar. Eu vou te acompanhar, mas você que vai entregar. Gente, o que eu escutei depois dos funcionários, nossa, que bom que você apareceu. E aí, é o ganha-ganha, né? Agrega valor a Por coisa. quê? A princípio, eles me veem como aquela pessoa que está levando mais trabalho para eles. Entendi. Mas quando eles entendem que eu também estou ali... O pessoal muito resistente a a mudança. mudanças. Está trazendo também um benefício, Então, né? exatamente, o benefício, né? De entender Mas ele isso. tem que ser convencido disso. Convencido, É exatamente. porque nós somos muito resistentes a mudanças, né? O ser humano é assim. Eu lembrei agora, eu estava vendo esses dias, uma entrevista de Jô Soares e um professor falando sobre isso. Ele falando sobre os processos. Aí ele falou que ele chegou no local, tinha um porteiro com uma cancela, ele pegou, botou o carro dele, a cancela foi e abriu, ele pegou e entrou. Ele chegou lá pro gerente e perguntou assim, fulano, uma pergunta, o que esse rapaz está fazendo na portaria? Não, mas ele não levantou a cancela por você, não? Não, ele levantou. Então, ele fica na portaria para levantar a cancela. Tá, mas o que ele faz lá? Não tô entendendo. Ele não levantou a cancela? Não, levantou. Mas foi isso que ele fez. Ele levantou a cancela. Ele não perguntou qual era o meu carro, qual a placa, para onde eu iria, tudo mais. Ele simplesmente levantou a cancela e eu passei. Ah, mas quando eu já entrei, já era assim, sempre foi assim, e é assim ainda. E é isso. Às vezes tem uma pessoa lá levantando cancela sem necessidade. Né? E ele falou, tem um outro negócio que eu achei bem interessante. Ele falou que foi num prédio e chegou lá, o porteiro falou, antes do senhor sair, o senhor pega a assinatura do fulano de tal. Só pode sair com a assinatura dele. Ele falou, tudo bem. E aí ele chegou, foi lá em cima, resolveu, acabou esquecendo, chegou na hora de sair, o cara falou sem assinatura. Ele falou, não esqueci, desculpa, amigo, eu tô aqui na porta de sair, não. Só pode sair com a assinatura do fulano de tal. Ele, muito revoltado, ficou lá tentando convencer aquele cara durante uns 5 minutos, falou, tá bom, vou voltar lá. Ele voltou na recepção, pegou, assinou lá e voltou. Chegou lá, falou, deu pro rapaz e falou, obrigado, senhor. E deixou ele sair. Aí ele falou assim, meu amigo, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que o senhor sabe que é essa assinatura do fulano de tal? Ele falou, não, eu não sei, não tem como saber. E outra coisa, não tem nem como saber quem foi. Normalmente ele faz esses rabiscos aqui, não tem nem como ler. E ele tinha feito esse rabisco. Aí ele falou assim, mas deixa eu te fazer a pergunta, mas o que você faz com isso? Então, doutor, vou te explicar aqui. Aí ele pegou, levou o cara lá para dentro, mostrou uma caixa cheio de assinatura e que eles estavam organizando 1 hora a mais por dia de hora extra para fazer a organização daquelas assinaturas e já tinham solicitado um armário extra para guardar as assinaturas. Olha só. Então eu falo assim, como é que pode? Né? Muitas vezes fala disso. A gente fica habituado a fazer sempre a mesma coisa, sem questionar. E quando vem alguém para fazer essa mudança, a gente sempre fala assim, mas eu sempre fiz assim. Isso, Né? E não pensa fora, não pensa isso? fora da caixinha. E aí quando você falou assim, mas Naira, como é que é isso do produto do banheiro para o produto da cozinha? E aí entra a questão da organização. Por quê? O que a gente vê muito na empresa? Vários borrifadores com vários produtos de cores diferentes e sem nenhuma identificação. E aí vem essa questão do processo. Exato. Os meus produtos, todos eles têm etiqueta com identificação, com informação, justamente para quê? Para que evite o risco à saúde. Uhum. Então, assim,
não adianta só você comprar e entregar, você tem que educar, você tem que capacitar e aproveitar que hoje existe utensílios aí profissionais, produtos profissionais para levar isso para os seus clientes. Lembrando que quando eu invisto em produtos profissionais, eu não estou pensando só no resultado, né? Eu estou levando economia, eu estou levando Isso é produtividade, redução de custo. e tempo. E tempo é? É É dinheiro. dinheiro. Então, exatamente isso. E hoje, né, além disso aí, você veio com a sua carreira, você veio falando sobre a profissão de organizer, né? Você evoluiu essa parte agora de consultoria, Sim. né, e serviço de limpeza e organização dentro do ambiente doméstico e até mesmo do ambiente profissional, Sim. né? Você falou que tem alguns clientes como escolas, você também atua nessa parte de Isso. gestão. E agora, né, recentemente, você entrou com uma parceria com a Renco e com a Abralímpia. Isso. A Renco hoje, Renco Químicos, foi o Santos que veio aqui na nossa empresa também. Ele faz a Renco Química, são produtos profissionais concentrados e a Abralímpia é a parte de equipamentos profissionais de limpeza. Exato. Me conta um pouco mais dessa parceria, dessa novidade que você está trazendo para os seus clientes, um pouco mais de como que a gente pode estar esperando disso aí, o que está de novidade E acontecendo. o que aconteceu? Ano passado, eu recebi um convite para implantar procedimentos em uma rede de escolas. E foi um desafio para mim, porque até esse momento eu não tinha feito nada além da residência. Mas eu sempre fui muito curiosa e sempre entendi que a gente tem que pensar fora da caixa. E eu já tinha feito um treinamento e uma capacitação em limpeza pós-obra. Participo desse universo aí de feiras, né? Sobre a Expo Revestir. Sim. Né? Você começa a entender que existem hoje uma diversidade de O superfícies. mundo de limpeza ele é muito maior do que a gente Muito. imagina, né? É verdade. O Índio até fala sobre isso, né? O Índio da Transparência, que é o profissional de vidros. Uhum. Ele fala, nunca foi só sobre limpeza, né? Existem muitas outras coisas envolvidas. E aí eu disse, poxa, o conhecimento eu tenho, a coragem eu tenho. Eu vou fazer acontecer com o que eu sei. Sim. E aí entrei nesse desafio. São 7 unidades e acordamos o seguinte: você vai implantar um piloto na unidade principal, que é a matriz, onde tem todos os outros escritórios, inclusive, né? Contabilidade, compras, ok. Cheguei lá com a minha coragem, com o meu conhecimento. E comecei a perceber ali, olha só, eu fui contratada para dar treinamento. Não falamos de procedimento, não falamos de... Consultoria. Não. Só que quando entrei lá, eu procurei saber como é que funciona, como é que você faz a limpeza. Você tem uma rotina, tem um planejamento. Ah, não, a gente faz assim, a gente faz assim. Tem, não tem? Ficou aquele... Foi uma equipe, cada um faz do seu jeito. E aí eu sugeri para minha cliente, falou assim, eu acho que a gente tem mais coisas para trabalhar aqui. Eu tenho que fazer um processo de limpeza. O treinamento é a última parte. Eu tenho que entender quais são os revestimentos da escola, porque eu tenho sala com piso vinílico, eu tenho sala com piso de porcelanato. Eu tenho a sala com piso de madeira, que é a sala da direção, né? Sala de reunião, piso de madeira. E quando eu cheguei lá, eu estava vendo os funcionários estavam lavando com cera. Ele usava a cera para lavar o piso. E eu comecei a perceber assim, não, eu tenho que trabalhar aqui processos, procedimentos e tudo específico. E aí foi que eu comecei a fazer esse trabalho. Passávamos o dia inteiro, eu passava 5, 6 horas, além até do que eu geralmente é a consultoria. Acordado. Uhum. Mas eu percebi que existia ali grandes oportunidades. E quando eu chegava em casa, eu ia para Para a internet pesquisar. pesquisar. E aí eu jogava lá, limpeza escolar, limpeza, e fui descobrindo. A princípio, eu abordei 2 outras indústrias, mas não tive retorno nenhum. Certo. E quando eu fiz o primeiro contato com a Renco, pelo direct do Instagram,
pro André Fernandes, que eu sempre vou falar o nome dele. Sim, ele é um cara gente boa, Né? eu conheço O ele. André Fernandes, ele me respondeu, praticamente, eu vou dizer assim, de imediato, não conhecia, ele apenas entendeu a minha necessidade e ele deu uma aula para mim. Você vai fazer isso, diluição, né? E aí ele falou assim, Naira, olha, vai no site da Bralimp e da Renko, que tem vários vídeos ali, procura, estuda. Eu ficava até 2, 3 horas da manhã estudando para criar o meu método. Entendi. E com isso eu fui desenvolvendo um método junto com a escola. Aí, em uma das reuniões, eu percebi que a escola trabalha muito com mapas mentais, mapas conceituais para os alunos. E vi que isso era a menina dos olhos da dona da escola. É o diferencial dela era aquilo ali, né? Que Aquilo ela ali. gosta. Uhum. Exatamente. O que a Naira fez? Usou. Como... Porque eu sou auditora interna da ISO 9001. Olha, Eu que tenho legal, essa também tem certificação certificação porque disso. uma das empresas que eu trabalhei, ela tinha lançado a filial no Rio e não tinha ainda o certificado. Sim. Ia passar por essa certificação. E foi feita uma seleção dentre os gestores, qual seria o auditor interno da empresa aqui no Rio de Janeiro. Então, você gosta de pop mesmo, né? Gosto. E eu fui, e eles investiram em mim. Hoje eu tenho essa certificação Que pela bacana. Bureau Veritas, Virou. né? Bureau Veritas, Aham. eles Tem um colega que trabalha investiram lá. e eu fui para São Paulo e nós ganhamos aqui no Rio a certificação ISO 9001 por conta desse trabalho que eu liderei, né? Foi um trabalho em equipe, mas eu liderei. E aí, quando eu vi aqueles mapas, aquela organograma, eu falei assim, eu vou transformar isso aqui no processo de limpeza. E foi isso que eu fiz. Eu criei os processos, banheiros, ensino fundamental, banheiros, Cliox, 10 ml para 1 litro, manutenção, como fazer, Procedimento ali direitinho. o que usar, Equipamentos. equipamentos. Mirax, diluição, onde utilizar ralos. Você Criei. criou o ambiente, o equipamento e o produto exato para utilizar naquele Sim, local, né? para Você- cada... pra cada... E aí, onde que entrou a parte... Quantidade de diluição. A diluição. E traduzir, porque 1 para 10, 1 para 20. O que é isso para essas pessoas? Então, eu fazia a fórmula, ensinei como fazer Exatamente. e todos os borrifadores, as bombonas, todas têm etiquetas personalizadas e sempre eu gosto de trabalhar com cores. Então, o Clio Flor, ele é vermelhinho e eles chamavam assim, aí eu percebi, né? Ele falou assim, tia, porque eu virei tia, né? Tia, é o branquinho ou o vermelhinho? Eu liguei a lanterna. O fundo da etiqueta do Clio Flor é um fundo vermelhinho. Do Cliox é um fundo branquinho. Entendi. Branquinho ou vermelhinho. Onde eu vou usar? Tem tudo isso. Trouxe o visual ali para poder Eu ajudar. trouxe o ajustar, visual, né? exatamente. E tudo assim, com cores, com a foto do produto. E se o banheiro é vermelho, o fundo de cada dos principais processos é vermelho. E isso fica lá próximo ao local de armazenamento. Eu percebi também que existiam algumas unidades que têm andares. E como é que eu transporto esses materiais? Porque eles levavam um tempo para ir até o almoxarifado para pegar o material. E muitas vezes eles ficavam perdidos lá, porque tiravam um tempinho ali para... Sim, aquela conversinha, né? Sim. Como é que eu reduzo isso aí? No momento em que eu crio locais de armazenamento do que é para ser usado diariamente, ele não precisa ficar se deslocando tão longe. Ele já tem tudo ali naquele local. E a escola investiu tanto, acreditou tanto, que entrou a área de manutenção, a área de compras, todas elas sentaram à mesa comigo para a gente criar esse processo. Que bacana. É isso porque a manutenção entendeu que precisava criar esses locais de armazenamento. Investiu em armários. Área de compras, os materiais A área diversos. de compras, materiais diversos, porque se utilizava produtos de supermercado. E como é que eu convenço os demais sócios e a diretoria na ideia da minha cliente? Aí investir o valor, né? Vamos fazer contas. Na noite anterior, eu
fui estudar sobre quanto de produto eu utilizo por metro quadrado. E Do existe institucional para o profissional. do No caso, você usar lá o açozinho, lá o multiuso, para o nosso... para o nosso Né? Liwox, Exatamente. né? E aí eu fui e o André me falou, Naira, tem essa fórmula aqui que a gente utiliza. Estudei. E aí fizemos ali uma conta. Na primeira unidade tivemos... Pode falar números? Fica à vontade. Tivemos uma redução equivalente a quase 10 mil reais de economia de produto. Isso está falando de valores anuais? Mensal. Mensal? Mensal. Com a implantação do processo, mesmo você investindo em mais equipamentos, Exatamente. Aí você conseguiu reduzir isso ainda o consumo em 10 mil reais. Exatamente. Por quê? No começo tem um investimento alto porque implantamos o processo de cores. Exatamente. Então, o banheiro tinha os equipamentos. Todos esses equipamentos eram identificados, mesmo por cor eu colocava a etiqueta banheiro, somente refeitório. O mais didático possível eu Certo. colocava. Os de uso comum, que era a cor azul, são 5 funcionários, cada funcionário tem o seu rodo, cada funcionário tem. Então, para evitar que eu pegue o do Guilherme, porque o meu quebrou, identifiquei todos eles. Borrifadores, tudo era identificado. E quando existiu esse investimento aí inicial, né, em equipamentos, em produtos, mas quando eles sentaram e colocaram na ponta do lápis o que isso via trazer de economia A longo prazo. perceberam que era uma economia Não, você está falando de 120 mil reais por ano. Né? Com 10 mil reais por mês, eu falo de 120 na primeira mil. unidade, que é a unidade maior, que tem não só a parte acadêmica, mas tem a administrativa. Sim. Essa foi o que o custo era maior. E aí não teve outra. Do que replicar o processo para as outras unidades. Foram 7 meses, porque em cada unidade eu levava de 5 a 4 dias, mas tinha que ter uma agenda, porque a gente não se programou para isso, então eu tinha que administrar com a agenda dos meus outros clientes. Sim. Isso daí, como é que chegou? Na Bralímpia e na Renko. Na minha mentoria, eu tenho uma mentora que ela fazia uma sequência de lives sobre esse tema. E a Adriana Ferro. E aí, em uma das lives dela, ela mencionou o meu trabalho, porque nossa mentoria é voltada para residência. Ela ela deixa bem claro que os processos dela todos são para residência. Só que, assim, eu trouxe toda a minha experiência corporativa, né? A minha experiência como auditora, tudo isso aí. E implantei um processo na escola. E isso, para ela, assim, ela ficou encantada, primeiro com a minha coragem, né? Como ela chama, assim, somos águias. Uhum. E durante uma live com o Heitor, que é o diretor de marketing, né, da Bralímpia, ela falou sobre isso. E ele ficou interessado em conhecer esse meu trabalho. Fui para São Paulo para o pré-lançamento do nosso livro, né, que somos 10 profissionais que Sim. escrevemos esse livro. E fiquei lá para o Circuito Internacional de Limpeza. Durante o circuito, ela falou assim, Naira, leva o seu manual, o seu material, porque se eu vou procurar uma oportunidade de te apresentar para ele. E foi aí que eu fui apresentada a ele, mostrei o meu manual. Quando eu mostrei o meu manual, ele ficou encantado. Ele falou assim, nossa, esse material aqui é muito bom. Por que é muito bom? E assim, né? A formação já é uma formação que deu uma base para você, né? Que é da parte do bibliotecário. Bibliotecário, exatamente. Aí depois você vem com a formação de inspeção da ISO. Isso. Que também já te dá uma outra base, né? Agregando, né? Você vem Aí agregando veio a isso daí, parte né? como personal organizer, né? Porque eu faço toda a organização. Exatamente. Dos ambientes, do local de armazenamento. Tudo é organizado. É aquilo, não entregar já o material. Eu tenho que organizar e criar essa lógica. E veio a minha paixão, minha especialização em limpeza profissional. Quando eu mostrei para ele, ele ficou encantado. Aí ele foi e falou assim, peraí, fica aqui. Aí foi que eu conheci o Santos, porque o Santos estava lá. Ele falou assim, olha, o Santos, Naira, ela é do Rio de Janeiro,
acho que vai dar uma ótima parceria. E por conta disso, eu também conheci o Rogério. E ele também gostou muito do meu manual e falou assim, vamos investir nisso aqui. Só que nesse de investir nisso aqui, o que era a ideia era isso aqui, ampliou, percebemos abrindo, né? uma grande oportunidade de fazer esse trabalho com os nossos clientes e com os clientes dos nossos clientes. Então, hoje, eu digo que o meu serviço é o diferencial da Renko e Bralímpia. Porque, além de vender, de fornecer produtos e equipamentos, hoje, eles, aqui no Rio, Certo. eu faço esse trabalho de consultoria com os clientes, onde eu visito os clientes dos meus clientes em potencial para descobrir. Por exemplo, o Manuel ele sempre comprou Bralímpia. E, de repente, você, que é o representante, o fornecedor dele, Certo. percebe que ele não compra há 5 meses. Por que será? Guilherme, marca uma reunião com o Manuel, vamos lá conversar com ele, entender por que ele não está comprando, se baixou a demanda também. Talvez os clientes dele não... Eu acho que até mesmo o contrário também, nem se uma queda de demanda. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem a necessidade de compra de limpeza, só que eles gostam de comprar o pronto uso. Exatamente. Ele gosta de comprar vassoura de Isso. piaçava. Então, assim, vamos trazer a parte profissional para esse Exatamente. cliente. E aí você vai lá e faz essa consultoria. Eu faço essa consultoria junto com o cliente para entender por que de repente ele não está comprando. Nesse momento que o Manuel ali é um dono de um restaurante, Sim. e que ele fala assim para mim, eu não compro porque minha equipe não sabe utilizar, não usa. Aí nós falamos da minha consultoria Entendi. para esses clientes, que tem um valor diferenciado para os clientes. Pela parceria da Renko. Pela parceria da Renko. Então, se para você que não é cliente da Renko, eu tenho um X, para o Manuel que é cliente do meu cliente... Tem um desconto bom aí. Tem um bom desconto. Então, a gente faz essa parceria. Não, mas no momento eu não estou querendo investir em consultoria. Não vamos deixar de atender o Manuel por isso. Nós vamos falar uma demonstração de 3 horas, de 2 horas, sobre o benefício de você trocar um produto pronto uso. Fazer uma pequena palestra, uma pequena consultoria ali rápida. É uma palestra, é uma pequena aula. Uma demonstração. Uma ali. demonstração, porque demonstração Vende. vende. Bastante. Então, ali eu já levo os equipamentos, levo um produto. Ah, vamos fazer um teste como eu fiz na escola. Não, se você pegar lá, tem escolas que tem tem algumas escolas maiores que tem aquela guia para pessoas com deficiência visual, Sim. né? Amarelinho no chão, não sei o nome daquele processo. Normalmente aquele ali incrusta, fica preto, né? Sim. Se você pegar aquele produtinho lá, que é o Desencrush, se não me engano, e colocar ali, é mágica. É o Clioflor, na verdade, que você bota. É o Clioflor. Eu fiz o teste, porque dentre os de supermercado, existia um lá concentrado de uma marca concorrente. Mas, não, na verdade, desculpa, não Nem é concorrente. considera, né? Não é concorrente. Uhum. Mas era utilizado. Então, o que eu fiz? E ainda teve um caso, viu? Eles têm lá uma enceradeira profissional, mas que essa enceradeira estava abandonada porque alguém usou de forma incorreta em uma das salas e danificou o piso, comeu o piso todo. Usou a fibra errada. Né? Aí a dona da escola, uma das sócias, falou assim, esconde isso aqui, joga fora. Eu falei assim, nossa, vai jogar... Como se a culpa fosse... da máquina. Você tá E um me lembrando? equipamento também de 2 Ou pontos. então, Você que tá a me gente... lembrando? Eu fui A mão na frente. numa lojinha, uma loja do shopping, aí comentaram comigo assim, pô, tem um micro-ondas aí que não funciona, joga fora. Eu falei, pô, vai jogar fora, quer levar? Eu falei, me dá aí. Levei pra casa, comprei um fuzil de R$2, abri, troquei, tá lá funcionando. Exatamente. Que isso, cara? A culpa é do equipamento, a culpa Exatamente. é do produto. Esse produto aí não presta. Mas por quê? Porque eu não aprendi a usar o produto. Ou eu estou usando ele de uma forma incorreta. Por exemplo, eu não posso pegar se eu pegar um produto pH ácido e colocar em uma sujidade que é orgânica, ele não vai fazer... Exatamente. Nada. Ah, não, mas ele é forte, não serviu. Ele não é para aquilo.
Eu tenho que saber sobre isso. Limpeza é química, né? É química. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, olha, eu posso usar essa... Falei com o diretor, podemos fazer um teste hoje depois que todo mundo foi embora? Eu saí nesse dia da escola 8 horas da noite. Cheguei às 8 e fiquei até às 8. Caramba. Porque 12 horinhas. 12 horas, mas para mim ali era 4 horas. Eu não vi o tempo passar. Porque era tão Prazeroso, tá? cansativo, mas prazeroso, porque eu comecei a ver o resultado. E aí, assim, não, tem que esperar os alunos irem embora, não tem problema, eu fico aqui. Traz enceradeira, é muito engraçado essa parte, porque eles falaram assim, Naira, você assume? É por sua conta e risco? Porque a gente está proibido de usar. Se tem a fibra branca aqui, ou a verde, tem. Vamos fazer um teste lá na entrada da escola, no porcelanato, que é o porcelanato acetinado. Vamos fazer. Na aula de mais fluxo ali, né? Não, Se a fosse pra entrada, aparecer... a entrada dos pequenininhos. Vamos fazer. Tem um vídeo, eu fiz o vídeo disso. Então, tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer o processo com o produto que vocês têm aqui. E, ao lado, vamos fazer com o Clioflor. Peguei o Clioflor. Gente, já saiu um caldinho com o produto deles. Ok. Mas quando eu coloquei o Clioflor e a máquina e a enceradeira... Parece mágica. Gente, parecia que a gente estava no parquinho. A gente não viu a hora passar. Porque todos eles queriam pegar a máquina. O rodo, eu usei não usei lá o twister. Eu usei por causa das cores, né? Eu utilizei o outro da borracha EVA dupla, né? Uhum. E aí, foi um sucesso. E o diretor filmou e botou no grupo deles. Aí foi muito engraçado quando a minha cliente contou assim, Naira, quando a pessoa lá viu e falou assim, quem mandou pegar? A Naira que mandou. Disse, e aí, qual foi a reação dela? Não, ela ficou caladinha, porque foi você que mandou. Aceitou. Ainda viu o resultado depois, né? Gente, não tem comparação. Então, assim, o que eu faço? O cliente não quer ainda investir na minha consultoria. Eu não vou deixar de atender esse cliente, porque ali ali é a REM Quebra-Limpa. Sim, você é uma representante da REM Quebra-Limpa no local. Eu sou a consultora deles. A gente faz essa demonstração de 2, 3 horas. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando para esse cliente que... Na prática, que é melhor investir em produtos de qualidade e que vai gerar economia para eles também. Mais um pouco essa enceradeira é pro lixo, né? Mais um pouco é pro lixo. Quanto que você falou? Uma enceradeirazinha de R$2.000. 350? Uns 2 mil, se for depende da marca, mas uns 2 mil reais aí. Você vê a falta do conhecimento, do produto, do equipamento, a técnica e o procedimento de trabalho. Exatamente. Então, assim, basta eu comprar o produto? Basta eu trocar o equipamento? Não, você tem que capacitar. No mínimo, você tem que dar o treinamento para eles. Ok, não quero o procedimento, mas a gente faz algo simplificado. Muitas das vezes, né, eu costumo dizer, as coisas vão se resolver, ou você vai evitar maiores problemas fazendo o básico. Sim. O problema é que nem o básico as pessoas querem fazer. Eu acho assim, outra coisa que eu acho muito interessante também, tá sempre falando, que eu gosto de falar, eu sempre falo, não inventa roda. Eu acho assim, alguém já inventou a roda, já existe essa roda pronta. Exatamente. Então, assim, procure pessoas com mais experiência, que tá ali. A gente tem vale a pena. A gente tem uma questão relacionada a que... Um pouco do ego, né? Muitas vezes. Pode ser a questão do ego, mas pode ser também a questão relacionada à falta de vontade das pessoas de aprender, de ver coisas novas, de respeitar. Eu vou pegar o que você falou no início. A pessoa, poxa, seja da limpeza, não importa a profissão. Toda profissão é importante pra caramba. Sim, sim. Pra caramba. Imagine se as pessoas que gostam de comer num bom restaurante, se não existisse o bom cozinheiro, a pessoa da limpeza que deixa esse ambiente agradável, exatamente, tanto quanto na limpeza como quanto na organização, arrumação desse ambiente, um conjunto de fatores ali. Só que também aí entra a parte do ego. Quando uma pessoa que teoricamente seria, ou vamos classificar de um nível hierárquico menor que o dela,
Porque é aquilo. A pessoa que tem determinado nível, seja de estudo, instrução, posição numa empresa, ela acha que ela sabe tudo e as pessoas, entre aspas, abaixo dela não sabem nada. Sim. Conhecimento é uma coisa muito específica do indivíduo. Então não significa que o cara da limpeza não possa ensinar algo para o diretor da empresa. Exatamente. Pode sim. Não, pode sim, cara. Acho que é isso, né? Todo mundo tem a sua especialização. Já né? trabalhei em lugar que você fala algo pro indivíduo. Diretor, né? Ótimo, vamos fazer um procedimento assim, mais ou menos dentro do que você está falando, mas em relação à segurança. Vamos estabelecer uma melhoria nesse sentido aqui de organização desse ambiente de trabalho. Vamos trocar esses equipamentos aqui. Vamos dar um treinamento para o pessoal, uma palestra, uma orientação. Eu sou engenheiro, eu sou o diretor da empresa. Você é técnico, quer me ensinar? Sim. Já ouvi isso 2, 3 vezes, 4 não, já ouvi isso um monte de vezes. E tem os dois lados. Tem também o lado do que já faz a limpeza e por já sempre trabalhou nisso, já trabalha há 30 anos. Quem é você para me ensinar a limpar? Sim. Absurdo, mas eu é o faço que isso antes de você nascer, né? Exatamente. Você ouve essas coisas ainda, né? Você nasceu outro dia e está querendo me ensinar. Já quero ensinar. E tem esse lado que você falou aí do ego e que é aquela questão, né? Ou a gente aprende pela dor ou com amor. É isso aí. O que vale mais? Eu investir na capacitação da minha equipe, entender que eles não são invisíveis. Sim. E entender que o trabalho deles é um diferencial para a minha empresa. Então, será que não vale a pena investir em uma consultoria, investir em produtos institucionais, investir em equipamentos profissionais? Ou eu vou esperar uma vigilância sanitária bater a minha porta e me multar? Aí você vai para uma esfera já... Porque esse investimento você está investindo... Quando você investe nesse indivíduo, que é o teu funcionário, você está investindo onde? Na sua empresa. Na sua empresa. Aí você fala assim, não, mas isso aí é empresa. Vamos trazer para a residência? Não vale a pena eu investir em equipamentos, em produtos de uso de resultado eficaz, ou eu prefiro investir em um piso que só uma pedra custa... Existem casos e casos, né? Casos e casos. Vamos lá, eu investi numa casa onde tudo... Eu investi 50 mil aqui. Você pega uma casa de alto padrão, né? Você está falando de um piso ali de porcelanato ou até de um mármore, que é um valor elevado. Elevado. Que um único piso custa lá. Vamos lá. Tem um cliente meu que só faz obra de luxo. Muitos artistas. Pô, outro dia eu fui numa aí que eu vi um piso mais de 5 mil reais. Eu não acreditei. Exatamente. Isso aí. Só que era da altura. O cara... Eu não sei se eu comentei o outro contigo. Uma peça. Teve uma aí que a pia do banheiro do cidadão tinha filete de ouro. Eu não acreditei. Fui lá ver. Eu vi a nota fiscal. 200 mil reais. E aí você me pergunta. Você faz esse investimento na sua casa e aí você não treina o seu funcionário. Aí você coloca qualquer um para instalar, E aí você vai no limpar. supermercado. Você nem vai no supermercado. Existe uma lista de compra que a funcionária vai... no supermercado, ou o motorista vai fazer supermercado. Já vai com a lista pronta. É o produto azul, laranja e traz. Ela vai usar como se fosse desinfetante, o que é o limpador. Ela vai usar o desinfetante para limpar o piso. E aí você tem ali um piso, um mármore, por exemplo. Eu vou lá, pego um produto de pH ácido e lavo aquele mármore. E vai começando a perder a característica daquele piso. Eu não percebo porque a gente às vezes se acostuma com a sujidade, a gente se acostuma com a nova característica do piso. Mas vai tirar um móvel do lugar para você ver. E comparar, né? Verdade, verdade. Então, será que não vale a pena mesmo? Não, vale, com certeza vale. Então, né? Então, assim, por isso a importância de você investir. Eu acho que é legal, né? O episódio de hoje a gente falou sobre essa parte de profissionalizar o seu lar. Né? Então, assim, trazer essa experiência muito que existe bacana hoje dentro das empresas, do cenário que a gente chama de muito do B2B para o cenário B2C, né? Então, trabalhar ali nessa parte do cliente final, do consumo.
Então, nesse episódio hoje, a gente falou muito sobre essa parte que eu achei muito interessante, que eu realmente gosto de sentar nessa cadeira aqui, que eu sempre falo isso, né? Não, eu viajei aqui, pensando. A gente senta como aluno mesmo, para aprender como profissionais. Isso que é o mais bacana do Pod Especialista, é isso. A gente trazer pessoas com outras experiências, com outras vivências e compartilhar nesse ambiente que, para mim, hoje tá pago, vamos dizer assim. Que bom, né? Não, interessante. Eu pensei, aprendi várias coisas aqui interessantes e nos faz, né, me fez pensar, né, essa questão da organização, da otimização do tempo, da eficiência, né, de como levar esse mercado profissional para dentro de casa. Igual você falou, eu posso trazer um exemplo mais completo de ter 4 cores, mas se eu fizer o básico de dividir pelo menos o banheiro, cozinha, Sim. já está avançando sendo profissional da limpeza ali, né? E outra coisa também que eu achei interessante nesse episódio, que você falou sobre a questão do profissional que muitas vezes ele é invisível ali, né? Então, acho que é legal isso. Eu tenho visto isso nas redes sociais. Lá fora já existe o personal clean, né? Que já é uma pessoa que já trabalha e é valorizado lá fora. E essa cultura está entrando no Brasil, né? Na região. E acho que foi um episódio muito enriquecedor para mim. Para você, Manuel, como é que foi? Pô, ela falando ali, eu tava imaginando vários cenários, vários ambientes, inclusive lá dentro de casa. A gente vai pensando, né? O que a gente está fazendo de certo, fazendo de errado. Não, muito interessante. bem legal. Até, como eu falei em algumas empresas, uns clientes, que a gente vê esse tipo de coisa, acontece bastante, né? Assim, até na questão, né? O meu foco é a parte de segurança, prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. E muitas delas acontecem pela utilização inadequada, seja na questão do procedimento, do método adequado de trabalho, como quanto na ausência de um equipamento de proteção e muitos acidentes, né, com essa parte química, doenças ocupacionais que se desenvolvem ali pela exposição contínua, prolongada. Sim. Ali, né? E eu acho que tudo isso caminha junto. É o procedimento, é a execução adequada, é o conhecimento do produto adequado para aquele tipo de trabalho. Tudo isso caminha junto. E é para isso que serve o Pod Especialista. Exatamente. E para a gente finalizar hoje o Pod, eu queria deixar você, Nália, você falar, né, um pouquinho, finalizar suas considerações finais e também divulgar o seu Instagram para o pessoal que está vendo, que queira procurar você, que queira contratar os seus serviços. Né? Você tem essa parte toda que você explicou aqui perfeitamente. Então, fique à vontade para fazer suas considerações finais e divulgar o seu Instagram. Não, primeiro, assim, quero agradecer, né, o convite, porque para mim sempre é importante a gente disseminar a limpeza profissional. Entender que precisamos educar o público, né, o público final que executa a limpeza. E fazer eles entenderem que eles não são invisíveis e que o trabalho dele, ok, pode ter sido porque não deu certo ou porque só tinha isso para fazer. Mas que o mercado está oferecendo aí capacitação para que ele, de fato, se posicione como um profissional de valor. Essa é a minha principal missão. Segundo, é fazer com que as pessoas entendam que limpeza é saúde. A limpeza não é mais como a gente via antes, que é não é um apenas... capricho. Não é só capricho, não é só questão de cheiro, não é... Até mesmo porque hoje estamos falando muito de sustentabilidade. Então, Sim. no momento que eu consumo muita água e gero muita espuma, eu vou precisar de mais água para poder fazer aquele Muito bem enxágue. observado, muito bom. Então, tudo isso faz parte desse meu universo, né? Que é falar sobre limpeza, mas a limpeza profissional. E é atrelado à importância de você educar, de você criar procedimentos. E no momento que eu estou fazendo isso, eu estou transferindo responsabilidades. Então, esquece isso de que eu estou contratando porque ela já trabalha há 30 anos em casas de família. Ela tem o tempo de trabalho, mas nem sempre tempo de trabalho significa experiência. Então, para mim, essa é a principal importância da gente falar mais sobre esse assunto. E para que as pessoas saibam que existe isso. Porque realmente é um mercado que ainda as pessoas não
não entenderam e não têm esse conhecimento. Você faz isso. E outra coisa que eu gosto de falar muito assim, nossa, você trabalha com limpeza? Ainda, muitas vezes olha assim, né? Limpeza, que status tem? É aquilo que eu tava dizendo. Mas não é sobre status. Para mim, o meu trabalho é sobre impactar vidas. No momento que eu estou levando conhecimento para aquelas pessoas que estão dispostas a aprender, e eu percebo como o caso que eu contei dela, que ela nunca teve um certificado. E foi o primeiro certificado da vida dela. E ela chorar na minha frente. O valor que aquilo tem para aquela pessoa, né? O funcionário que ele faz 3 vezes na semana na cliente e detestava limpar vidros, até que ele conheceu a técnica, até que ele teve acesso aos equipamentos profissionais e ao uso do produto profissional. E eu sugeri a ele assim, por que nos dias que você não está aqui, você não oferece o seu serviço de lavar vidros? Voltei 3 meses depois e ele me falou que hoje ele tem isso. É muito emocionante. É o principal. Porque a renda é uma renda extra. Então, assim. É isso, né? Assim, você está transformando vidas, né? Sabe? Então, e a pessoa te agradecer e falar, né? São coisas que para muitas pessoas têm um valor danado. Limpeza profissional é muito mais do que produtos, técnicas. É primeiro sobre pessoas, sabe? O meu trabalho é primeiro sobre pessoas. Legal. E o meu Instagram é Naira Falcão Organizer. Isso aí, quem quiser procurar, vai estar aqui no Vamos embaixo. seguir, vamos seguir, Vai estar aqui embaixo, segue, que vale muito a pena. Ela tem vários e vários vídeos antes e depois lá que eu já falei, Naira, me manda esses vídeos aí que são maravilhosos. Eu preciso desses vídeos aí, que são aquelas mágicas que o produto faz. Então vamos seguir a Naira. E para você que chegou até o final aqui do Pod Especialista, eu vou te fazer um grande pedido. Vai lá, né, lá embaixo, aquele ali, ó, e inscreva-se no canal. A sua inscrição faz uma diferença danada pra gente, né? E aquele famoso like, dá aquela curtida, dá aquele joinha, que tá sempre incentivando a gente. E como mais uma coisa que a gente sempre pede, comenta o que você achou desse vídeo, o que você gostou, o que você quer que... Pode ser que a Naira volte aqui, né, Naira, né? Que a gente possa fazer também. Falar de outros temas. Vou falar aqui pro nosso geral aqui, ó. Pode ser que a Naira volte também para falar de outros temas com vocês, para trazer outros assuntos, falar um pouco mais nessa parte do B2B que a gente pode estar entrando. Então, curte o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, curte esse vídeo. Compartilha. Vai lá no Instagram da gente, no Pod Especialista. Lá a gente tem uma interação mais direta com você. E, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Lembrando que eu fui a primeira mulher, tá? Exatamente, uma honra. 10º episódio, em tempos que, como eu falei anteriormente, né, em tempos que a gente tem muita besteira na internet, muita coisa fútil, sem valor nenhum, que não agrega nada pra ninguém, a gente traz aqui um programa que vem trabalhar diversos temas, temas de valor, de grande importância. Então, no 10º episódio aqui não foi diferente, assim como os outros 9. Então, se você acha que é um trabalho que tem valor, que agrega na vida de vocês, ajuda a gente, compartilha, comenta, curte, indica para os amigos assistirem. Vamos disseminar, compartilhar coisas que realmente vão trazer coisas importantes para a nossa vida. Que vão agregar, né? Que esse é o nosso objetivo. É isso aí. Então, pessoal, obrigado mais uma vez. E até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.